Alô pessoal, está tudo bem? Choca, Está tudo bem bem-vindo. comigo. Bem-vindo, Choca, a mais um vídeo. Obrigado, bem-vindo tu também, Alex. Deste canal F1 This and That, ok? Não se esqueçam, Instagram, F1 This and That, e o canal YouTube, onde estão a ver isto, ok? É verdade, é seguir verdade. e está a andar. Choca, bem-vindo. Muito bem, muito obrigado. Bem-vindo tu também. Bem-vindos a todos aí que nos escutam e nos veem. O que é que estamos aqui para fazer hoje? Conta lá, Alex. Hoje vamos falar das coisas... eu ia dizer das coisas não, da confusão que está a Fórmula 1 neste momento. Para tudo. Estás-me a dizer que vamos falar de Fórmula 1? Fórmula 1, sim. Não acredito. Aliás, vamos falar pouco de Fórmula 1, vamos falar mais da confusão que está a Fórmula 1, ou a confusão instalada na Fórmula 1. Muito bem. E estou a falar de quê? Estou a falar dos novos regulamentos que tu disseste no outro vídeo que, isso é bem fixe, novos regulamentos, mas uma coisa assim nunca aconteceu, ou pelo menos eu não me lembro, que foi novos regulamentos para motor, novos regulamentos para gasolina, aquilo não é gasolina, aquilo é aquele composto, novos regulamentos aerodinâmicos, ou seja, tudo ao mesmo tempo. Eu acho que não me lembro da última vez que tinha acontecido uma coisa assim. Assim tão grande? Tudo ao mesmo tempo. Portanto, em 22, supostamente 21, mas não deu por causa da pandemia, então foi só em 22. Foi só mais chassi e aerodinâmica. O motor manteve-se. Anos anteriores, 2014, 2015, foi só motor, aerodinâmica manteve-se. Motores elétricos híbridos. Exatamente. Antes disso foi de 2009 para 2010, uma ligeira alteração. E antes disso foi de 2008 para 2009. Eu acho que nas últimas 2, talvez 3 décadas, tudo assim ao mesmo tempo, não. E como nunca aconteceu tal coisa, deu barraca. Barraca? Sim. Como assim barraca? Está na barraca, porque olha, vamos começar por... São 3 tópicos, ok? Ou 2, se quiseres. Ou 3, whatever. Vamos começar com o problema dos combustíveis. Ok. Ok? Então bora lá falar dos teus 3 tópicos. Sim, estou a contar. 3 tópicos. Combustível. A FIA tem uma ideia espetacular que é tipo net zero. O que é o net zero, Choca? Explica aí muito rapidamente. Olha, o net zero é a malta ficar sem internet. É o que é o net zero. Estou a brincar. O net zero, basicamente eles querem reduzir the carbon footprint no mundo. Portanto, limitar as emissões de dióxido de carbono que toda a Fórmula 1 tem. E querem começar pela coisa que eu acho que faz menos sentido, que é os motores. E a emissão de dióxido de carbono na parte de combustão interna, do motor de combustão interna. Portanto, querem melhorar ou querem inventar um combustível que tenha o mínimo de emissões de dióxido de carbono possíveis. Não é bem inventar porque ele já existe. A questão é aprimorar. Não é? Porque assim, a Fórmula 1 nós sabemos que lida com... Estás a ver os olhos da Williams? Espetacular. A minha cara. Espetacular, por acaso. Espetacular. Não, mas eu estou a dizer isto porquê? Porque o Vettel, já falámos sobre isto noutras ocasiões. Sim. O Vettel tem o carro do Mansell, o Williams FW14B, aquele carro espetacular. Tem o carro do Senna, de 1993, o McLaren Ford. E o que é que ele fez? Ele já andou com esses carros. Andou com o Williams FW14B do Mansell em Inglaterra, o ano passado, acho eu, se não me engano. Sim. Andou com o carro do Senna em Imola, o ano passado ou há 2 anos, mas ele fez um pequeno ajuste nos motores, ok? Para receber esta gasolina, digamos, limpa, gasolina, combustível verde, ok? Que não emite tanta poluição ou tanto dióxido de carbono. Portanto, isso já existe. Aqui a questão é, e a Fórmula 1 é o pináculo do desporto automóvel, ok? Pelo menos era. Está sempre à procura de melhorar, não é? E ser, à procura de performance, basicamente. E esse é o problema que está a acontecer neste momento. Ok? Choca. Sim, é verdade. Eu acho bem, concordo plenamente com a redução das emissões de dióxido de carbono, não é isso que está em causa. Eu acho que é uma razão e um motivo muito nobre, porque de facto precisamos de cuidar desta nossa nave espacial, que é a única que nós temos, que é o nosso planeta Terra. Senão não vamos conseguir viajar pelo cosmos durante muito tempo. Mas
eu não creio que esse seja a primeira abordagem. O combustível, tudo bem, mas diz tu qualquer coisa que eu vou... Olha, vou já dizer que neste momento apenas 3 fornecedores de combustível é que estão homologados pelos regulamentos, ok? Estamos a falar da Shell, e a Shell está a fornecer o combustível à Ferrari, à Haas e à Cadillac, portanto aos motores Ferrari, basicamente. Portanto, a Shell está tudo bem. A Audi recebe o combustível da BP e também está tudo bem com eles. Fantástico. A BP também homologou, né? Homologou, sim senhor. E também a Red Bull, Ford, os motores Ford, portanto a Red Bull e os Racing Bulls, Exato. também têm já homologado o combustível através da Mobil One, ou da... O outro nome é Exxon. Exxon. Pronto. Com 2x. Eu acho que é assim que se diz, não sei. Exxon. Whatever. Mas pronto, é Mobil One. Pronto. Portanto, estas 3 fornecedoras de combustível, está tudo bem, já estão homologados. Ok? Certo. O que é que se passa? Passa-se é que existe uma outra fornecedora de combustível, de seu nome Petronas, certo. Ok? Que ainda não homologou o seu combustível. E uma outra. Portanto, a Petronas que fornece à Mercedes, à equipa de fábrica. Alpine. Fornece também à Alpine. McLaren. E a McLaren, eu não tenho certeza se é com a Petronas ou se eles têm outro. Mas não interessa, mas supostamente as equipas Mercedes deveriam ter todas Petronas. Mesmo combustível, sim. E eles ainda não conseguiram, ainda não o fizeram, ainda não homologaram, ainda que tenham participado nos testes, ainda não homologaram o seu combustível. E existe, por fim, a Aramco, que fornece combustíveis. Então, a McLaren é a Gulf. É a Gulf, exatamente. E a Williams também. Mas espera, não, é a Gulf não. A Gulf é patrocinadora, mas quem dá o combustível à McLaren é a Petronas. É Petronas mesmo, sim. Ok. Porque lá está, é um motor Mercedes. Pronto. É assim, vou recuar aqui uns quantos anos atrás, em que quando a McLaren trocou de motores com a Red Bull, ficaram eles com os Renault e a Red Bull com os Honda. Uma das coisas que a Honda veio reclamar em bons termos, foi que eles queixavam-se, mas nós estamos a fornecer os motores que estão homologados para usar o combustível X e eles querem usar o combustível Y, que era na altura, eu acho que era a Mobil e a Honda queria outra coisa qualquer. E então eles se calhar não vão ter os mesmos resultados e estamos a ter alguns problemas com taxas de compressão e bababá e etc. por aí adiante. Estamos a ter problemas com isso. Portanto, faz sentido que quem cria, ou seja, quem construa o motor e o faz baseado num determinado combustível, que recomende depois esse combustível às suas equipas compradoras, né? Clientes. Sim. Portanto, faz sentido. Agora, para mim o que não faz sentido, e estou aqui um bocadinho a regressar àquilo que nós estávamos a falar há pouco, e faz-me um bocado de confusão, que é, os regulamentos mudaram. A Fórmula 1 quer tornar-se mais verde. A Aramco, juntamente com a Fórmula 1, definiu todas as características e todos os specs do novo combustível. A Aramco, neste momento, é uma das companhias que ainda não homologou o seu próprio combustível para os carros de Fórmula 1. Exato. E fornece combustível, neste momento, só a Aston Martin. Aston Martin, sim. É a grande patrocinadora da Aston Martin. É assim, não dá para perceber. A questão aqui é que eles estão com atraso na homologação, porque, por exemplo, o que antigamente era feito tipo em 2 semanas, a homologação era feita em 2 semanas, o que é que acontecia? A empresa que fazia as homologações ia lá à fábrica, fazia lá os testes que tinha a fazer, está dentro dos limites, está a andar. Neste momento, para que haja equidade, a FIA contratou uma empresa que é a Zemo, ok, para fazer então o processo Zema. Para fazer o processo de homologação, ok? Mas o problema é que não é só chegar lá. Isto aqui eu estive a ler porque realmente é interessante. Eles agora não chegam lá e fazem os testes e está a andar. Não. Eles querem fazer os testes desde o princípio.
ok? Cada átomo, cada porcaria que eles vão analisar, vão analisar efetivamente, ok? Do princípio do processo até ao fim, ok? Isto pode demorar algum tempo, ok? Certo. Pronto. Agora tu perguntas, Choca. Repara bem na tua pergunta. O que é que acontece se não for homologado a tempo da primeira corrida? Alex, diz-me uma coisa. Isto não estás mesmo nada à espera e eu vou-te fazer aqui uma pergunta completamente fora. Peço desculpa, mas o que é que acontece se isto não for homologado a tempo? Olha, uma bela questão. É uma bela questão, por acaso. Ainda bem que me colocas essa questão. Certo. Por isso os políticos, ainda bem que me colocas essa questão. Ganha tempo, exato. Exato. Portanto, relativamente a essa questão, eu gostava apenas de salientar algo muito, portanto, relevante para a discussão. Não, pronto, indireto ao assunto. Se realmente o combustível não for homologado a tempo, as equipas vão ter que usar o combustível que foi homologado antes. Ou seja, um combustível menos eficaz. Certo? Ou seja, eles neste momento têm um combustível que é altamente eficaz, mas qual é o problema? Não está homologado. Certo? Portanto, o motor está a funcionar, vamos imaginar, a 100% de performance. Ok? Qual é o problema? Não está homologado o combustível. Não pode ser usado. E então eles vão ter que usar o anterior a esse. Por exemplo, então aí o motor já não vai estar a funcionar a 100%, vai estar a funcionar a 80%. Ok? Porque aquele combustível antigo não tem as mesmas características do novo. E não é tão performante. Eu detesto esta palavra, mas pronto. Tão eficaz. Vá. Portanto, esse é o problema que os motores Mercedes neste momento estão a ter. Ok? Aliás, não é só este problema, porque há outro que vamos falar a seguir. Ok? Mas em termos de combustível, este é o problema que está a acontecer neste momento no mundo da Fórmula 1. E é uma confusão. Portanto, neste momento, as equipas da frente, quem é que está já despachado desta história do combustível? Ferrari e Red Bull. Equipas da frente. Não, mas equipas da frente. Ok. Ferrari e Red Bull. Então, enganaste-me. Disseste equipas da frente e estás a pôr aí a Ferrari, não estou a perceber. Se diz assim, senão os tifós vão-se embora. Aí é verdade, peço desculpa. Equipas da frente, Ferrari e Red Bull. São as únicas que já têm este problema, ou esta situação resolvida. Pronto, vamos ver o que é que vai acontecer nas próximas semanas, até porque faltam o quê? 2-3 semanas para a primeira corrida, e isto ainda está em vias de homologação. 3 semanitas, sim. Sim, pronto. Este é o primeiro ponto. Relativamente ao segundo ponto de confusão da Fórmula 1, este ainda é mais... Este é aquilo que eu gosto de chamar de esperteza saloia. Ok? E não é tanto esperteza saloia, atenção, é mais tipo... Chico esperteza. Sim, mas lá está, o problema dos regulamentos não serem claros, não serem objetivos. E não serem blindados, sujeitos à interpretação. Exatamente. Exatamente. E isso a mim deixa-me um bocado também confuso. Mas atenção, é normal, não é? É normal porque tu fazes um regulamento, pensas, ok, está aqui, não há maneira de dar a volta. Exato. Mas depois tens equipas, não é? A estudar e a ler o regulamento e a pensar onde é que eu posso dar a volta ao regulamento de forma legal. Exatamente é isso que está a passar relativamente aos motores deste ano. Ok? Exato. Antes de mais, vamos começar com a porcaria de motores que temos. Vamos. Queres começar logo por aí, que é uma entrada a pé juntos, novamente? Sim, bora. Explica aí o que é que são os motores deste ano. Os motores deste ano é muito simples. Uma coisa sem antecedentes na Fórmula 1, que é os motores neste momento estão divididos em duas partes. A componente de combustão interna e a componente elétrica. Ambos os motores debitam cada um 50% da potência total depois transmitida para as rodas. Portanto, 50% é gerada eletricamente, os outros 50% são gerados pela unidade de combustão interna. E logo aqui temos imensos problemas. Porquê? Porque até aqui... É elétrico, metade elétrico. Até aqui nós tínhamos uma bateria pequena para alimentar um motor pequeno que inicialmente dava até 80 cavalos de potência. Era um mini boost. Agora, metade da potência total vem de um motor elétrico, que tem uma bateria que é maior de facto, mas não tão maior quanto isso. E não só, isto é um motor elétrico que debita, era quanto? 350 qualquer Sim. coisa kilowatts, não sei. Yeah. Mas é assim uma brutalidade de potência, o que significa que suga a bateria muito rápido.
Uhum. E então, como suga a bateria muito rápido, a bateria, quando está sem carga, já não debita nada. E Não então tem nada. fica só o motor de combustão interna a funcionar sozinho. Basicamente é isto que nós temos e este é o problema que tu vais aprofundar um bocadinho mais. Conta. Sim, relativamente ao motor de combustão. Portanto, é um motor híbrido, não é? 50-50. Pô, aquilo é uma quimera. Pronto. O Max Verstappen já veio chamar a Fórmula 1 atualmente de Fórmula E em esteroides. Em não é? esteroides, exato. Pronto, porque realmente aquilo é um bocado. É aquilo que estavas a explicar e explicaste muito bem. Portanto, muitos parabéns, Dr. Choque. Obrigado. Mas é exatamente isso. É o facto de eles irem numa reta longa e chegarem no meio da reta e, já não, e começarem a perder velocidade. Pronto. Perder velocidade porquê? Porque entretanto o motor elétrico já. Não é? Tipo, já ficou sem bateria. Foi há 2 anos que colocaram os carros de Fórmula E em Monza e mais de metade não completou a corrida porque ficaram sem bateria. Mas lá está. Se não foi Monza, foi uma outra pista qualquer, mas uma pista de estrada. Aquelas que puxas, sim. E pronto, não há muitas zonas de travagem, portanto os carros não podem regenerar, não conseguem carregar as baterias. Pois. Acabou-se. Portanto, é um pouco esta a situação. Mas isso é o problema dos motores híbridos, ok? E neste caso motores de híbridos de corrida, ok? Um pequeno à parte, o Dominicali, que é neste caso o manda-chuva da Fórmula 1, já veio dizer que está aberto a reduzir o motor elétrico na Fórmula 1 e voltar então a motores de combustão, 100% de combustão, mas lá está, com aquela tal gasolina verde. Eu não me importo, eu prefiro. É que para mim faz todo o sentido. Portanto, eu prefiro até porque se nós estamos a falar de pegada carbónica, as baterias que eles usam são baterias de lítio. Pois, nós temos que rebentar a nossa querida Terra para conseguir extrair o lítio e temos que rebentar muito mais do que aquilo que nós extraímos. Portanto, só a mineração de lítio é prejudicial. Eu acho que é um pouco tapar o sol com a peneira dizer que vamos colocar aqui uma parte elétrica porque é verde. Não é nada verde. Exato. Não é assim tão verde quanto isso. Ainda da mesma forma, como podemos dizer que também não é verde toda a deslocação da Fórmula 1 e da caravana Fórmula 1, né? Caminhões, aviões, as equipas todas, o circo, exatamente. Mas, cingindo aqui à parte dos motores, eu não me importo nada termos motores 100% de combustão interna. Podes ter um V8 outra vez? Por favor, V8, V10, aquilo... sim, mas o V10 não digo, mas V8 sim, não. O V8 com combustível verde não percebo o porquê, mas o porquê não. Claro. Mas pronto. Bem, vamos centrar aqui então no problema que está a acontecer, além desse. Desculpa, sim, posso falar do clipping, só para terminar este assunto? Que é uma coisa que acontece no final das retas. Sim. Que é o motor começa a entrar ali no modo de clipping. O que é o clipping? Ele já não tem eletricidade, já não tem energia nas baterias e então o motor entra no modo de regeneração das baterias. E então perde-se força, portanto o carro perde para aí uns 10 km por hora de velocidade de ponta porque está a regenerar. Sim. Portanto, não é bom, não é isto que nós queremos, não é nada disto que nós queremos. E chega a um ponto em que o Max Verstappen, por exemplo, em certas curvas, tem que reduzir até à primeira velocidade, ok? Só para poder regenerar ali um bocado a bateria para a reta que vem a seguir. Exato. Pronto. Olha, mas olha, isso revela unhas, porque tu quando baixas muito as rotações, o carro fica mais instável traseira. Sim. Acho que houve outros pilotos, houve outros pilotos que tentaram e que não correu muito bem. Claro. Lá está, é preciso unhas. Bem, voltando então aqui à questão. Sim, desculpa. Isto foi só uma introdução para o que é que são os motores, portanto, uma grande introdução. Já cascámos nos motores também. Mas estes merecem, ok? Cascar neles. Então o que aconteceu? Choca. Conta-me. Espera. Alex, conta-me o que é que aconteceu, por favor. Voltando então àquela cena da chique esperteza que estavas a chamar, né, dos regulamentos e tentar encontrar ali uma abertura que se possa tipo extrair mais qualquer coisa, a Mercedes lembrou-se de que em termos de compressão da gasolina na câmara de combustão. Sim, deixa-me um corte aqui. Está bem, gostamos. A Mercedes, ok, lembrou-se que a compressão do combustível, que nos regulamentos diz que o máximo é 1.6, certo. Ok, diz-se que consegue ir até 1.8.
Exatamente. Ok? E aqui qual é que é o problema? O problema é que... Espera, antes de falares do problema, como é que eles conseguem fazer isso? Perguntas tu. Como é que eles conseguem fazer isso, Choca? Olha, ainda bem que perguntas. Então, eles usam alguns materiais exóticos que com a temperatura expandem, assim, naturalmente qualquer material com a temperatura expande ou retrai, ou contrai. Neste caso, eles estavam a usar algum tipo de material, naturalmente... Estão, exatamente. Sim, para já ainda estão, é verdade. Portanto, consoante a temperatura interna do motor aumentava, o material expandia. Portanto, se expandia, significava que havia menos espaço dentro da câmara de combustão. Portanto, aquela taxa de compressão de 1.6, como há menos espaço, torna-se uma compressão ainda maior. Não muito, mas o suficiente para lhes dar mais alguma cavalagem. E era isso que algumas equipas estão a explorar. E estamos a falar de 25 cavalos a mais. Ok? Agora, o que é que aconteceu? 1.8, não é? Estas medidas são feitas quando? Quando o motor está à temperatura ambiente. Ok? E quando o motor está à temperatura ambiente, pronto, de normal funcionamento, aquilo facilmente está no 1.6. Certo. Sim. O problema é que, durante a máxima rotação do motor, é quando exatamente a compressão aumenta. E a compressão aumenta. Passa para 1.8. Ora, como é que é possível medir isso? Neste momento não há. Ninguém pensou nesse loophole. Então, okay. mas não se está mesmo a ver que isto é possível de fazer? É só pôr um comissário de pista a correr ao lado do carro durante a corrida. Com um termómetro. Com um termómetro não, com um sensor bárico para medir a pressão dentro do motor, enquanto ele está em funcionamento em plena reta da meta. Pronto, a verdade é que, Choca, inicialmente em janeiro falava-se da Mercedes e da Red Bull, okay? Neste caso da Ford, o motor Ford. Por isso é que a Ford ou a Red Bull não disse nada, ficou ali quietinho, tipo, não se preocupem, está tudo bem, não sei o que mais. Só que entretanto a Red Bull viu que possivelmente isto estou a dizer, não vamos conseguir extrair muito mais daqui, enquanto que a Mercedes já está ali, tipo, tão anos de luz à frente, não é? Nós não vamos conseguir chegar lá. Então vamos aqui mudar um pouco a agulha. E então começou a meter assim um bocadinho de veneno, não é, nas outras equipas contra a Mercedes. Tanto que o Toto Wolff já veio com aquela famosa frase do Christian Horner, né? Que era, como é que era a frase, Choca? Tipo, get your car right. Sim, basicamente a ideia, basicamente é, se tu não estás... Fix your... Assim, arranja os problemas que tens, ao invés de apontares o dedo aos problemas dos outros. Exatamente. Assim de então o Christian Horner há uns anos disse isso. Em bom português, sem usar vernáculo. O Christian Horner disse isso há uns anos ao Toto Wolff e o Toto Wolff acabou de dizer isso agora a todas as outras equipas. Ok? Pronto. Mas obviamente que isto é um problema, porque não está nos regulamentos, não pode ir para 1.8. A Mercedes aparentemente não anda a rodar o carro na máxima potência, ok? E mais uma vez o Max já veio dizer, tipo, eles estão a enganar-vos, porque assim que chegarmos à Austrália vão ver que eles disparam na frente nas retas. Não disparam, porque vão fazer como em 2014, que corriam com o motor a 80% de potência, que era para não dar... Era suficiente. Que era para não dar nas vistas. Não sei, mas a questão é que a Red Bull não quer deixar isto morrer. A Ferrari, entretanto, também não, porque a Ferrari está com uma boa oportunidade de fazer uma boa figura este ano. E então... hoje, quarta-feira, dia 18 de fevereiro, houve uma reunião entre as 5 construtoras. 5 construtoras, estamos a falar de Mercedes, Ferrari, Audi, Honda e Ford. Okay? Quem faz motores? Quem faz motor, basicamente, as construtoras de motores. Portanto, foi entre a PUAC e é Power Unit Advisory Committee, ok? So posh, so very posh, oh my god. Pronto, a PUAC então fez esta reunião, e agora estou a ler, entre as 5 construtoras de motores, a FIA e a FOM. Qual foi o outcome, Choca? O outcome basicamente foi, vamos fazer uma votação e vamos ver o que é que vocês têm a dizer sobre o assunto. Se todos concordarem em manter as coisas como estão, só iremos introduzir mudanças a meio da época lá para agosto, quando a gente for de férias. Sim, porque até lá, há aí muita tempestade, isto é chato, ter que mudar os regulamentos agora, não me apetece. Se por acaso não estiverem de acordo, então vamos ter que introduzir medidas já para Melbourne. E aqui, é assim, primeiro, isto é muito engraçado, porque é assim, nós gostamos de mudanças nos regulamentos a meio do ano. Depende.
Pá, eu não gosto. Eu não gosto porque estás a desvirtuar o campeonato, não é? Claro. Tipo, o campeonato até meio é assim, não é? E depois a partir de meio, porque aquela equipa é muito forte, então vamos mudar as coisas que é para equilibrar. Não é assim que funciona. Portanto, eu não gosto de mudanças nos regulamentos a meio. Sim? Está a ser uma grande seca, o campeonato, tipo, em agosto já acabou. Percebes? Em termos de, já temos campeão de construtores e campeão de pilotos. Temos pena. É assim a vida. Muda-se para o próximo ano. Isso é a maneira que eu vejo. A outra opção é resolver já o problema aqui, no início. Só que isso liberta um problema ainda maior para os motores Mercedes. E as equipas têm motores Mercedes. Estamos a falar da campeã do mundo, McLaren. Estamos a falar da Mercedes. Estamos a falar da Williams. Isso é que não. E Alpine. Williams e Alpine. Portanto, a Williams tem motor Mercedes. Portanto, eu acho bem que... bem parecia. Não, estou a brincar. Acho mal e continuo a achar mal. Se é para resolver as coisas, façam-no agora. Claro, é isso mesmo. Temos pena, olha, se calhar... pronto. Se é um campeonato entre Ferrari e Red Bull, se assim for o caso. É assim, é como tu estavas a dizer, ou bem que começamos todos... Da mesma, porque assim neste momento não há, neste momento é ridículo. Eu acho que aqui é desvirtuar e é basicamente quem fez o trabalho de casa está a ser penalizado. Tá, mas o regulamento diz 1.6, não diz 1.8. Sim, mas há coisas que tu não podes controlar e não consegues controlar. Agora, o regulamento, se calhar então eles deviam ter pensado assim, eles são engenheiros. Eles deviam ter pensado na expansão e na contração dos materiais, não é? Portanto, isto não é propriamente uma coisa que eles acharam, não, isto vai ser impossível, nunca ninguém vai lá chegar. Se há alguma coisa que a Fórmula 1 nos tem gritado ao ouvido em surdina, repara, exatamente, na antítese, é que se tu pensas que eu não vou pensar naquilo que tu estás a pensar, eu garantidamente vou pensar em 100 vezes mais naquilo que tu imaginaste pensar, que eu não iria pensar. Eu percebo isso tudo, mas lá está, a partir do momento em que é descoberto antes do início da época, porque às vezes as coisas são descobertas a meio da época. Por exemplo, quando foi o Double Diffuser, ou o que é que era aquela porcaria, quando foi a Mercedes com aquela cena de andar para trás e para a frente com o volante, o DAS, isso foi descoberto a meio? A meio ou no início da época, não foi? Sim. Ok, ainda houve tempo para... Houve tempo não, neste caso já estavas com a época a decorrer. Já não sei o que estou a dizer. Não estás aí bem, eu estou-me a rir porque estou a pensar no ridículo. Mas percebes, tipo, a época já estava a decorrer. E pronto, é que voltamos à mesma cena. Vamos alterar os regulamentos a meio, vamos impedir. Pronto, acho mal. Estamos no início da época, ainda não começou a época, ainda não houve uma única corrida. Há possibilidades de resolver a situação, resolve-se já. E ficam todos iguais. Não é? 1.6. Mas pronto, as equipas têm 10 dias para votar. As equipas não. Sim, as equipas. Os construtores têm 10 dias para votar e para decidir o que é que querem fazer. Se é para manter o que está até dia 1 de agosto, e dia 1 de agosto muda-se os regulamentos e todos ficam iguais, ou não, e resolve-se já a situação. Com penalização para os motores, para as equipas com motor Mercedes, ok? É importante também dizer que tem que ser com algo que se chama super maioria. Eu estou a traduzir isto à letra, ok? Ou seja, em 7 equipas tem que haver 6 com a mesma intenção de voto. Senão, não há consenso. Certo. Pronto. Que assim seja. E é isso em relação aos motores. Pronto, este foi o segundo ponto. E este era o segundo ponto, potencial terceiro ponto, salvo erro. Agora vamos ao terceiro ponto. Ainda há mais um ponto então. Há mesmo mais um ponto. Há mesmo mais um ponto. Tem a ver com... Queres parar? Queres cortar? Não, continuamos. Não, mas agora já fiz cortar, portanto vai ter que cortar. Então vá. Terceiro ponto na agenda. E muito rápido. Tem a ver com os arranques de corrida. Certo. Esse ponto. Ok, pronto. Os arranques de corrida têm sido uma grande confusão porque apenas, aparentemente, a Ferrari conseguiu resolver esta situação. Ou seja, por causa daquilo que tu explicaste, motor elétrico, motor combustão, os pilotos estão a ter imensa dificuldade em fazer um arranque normal, um arranque à Fórmula 1. Ok? Em que chegas ali, carregas na embreagem, esperas que o sinal vermelho desapareça, assim que o sinal vermelho desaparece, largas a embreagem e aí vai ele.
certo? Pronto, é tão simples, não é? Simples. Aparentemente agora, por causa dos motores e de todas aquelas cenas, não é? Dos motores híbridos. Cenas. Exato. Estou a dizer cenas porque o Alonso já veio dizer que, não sei se foi o Alonso ou foi o Hamilton, alguém disse que era preciso tirar um curso para fazer um arranque no Fórmula 1. Isso foi o Alonso. Aliás, o Alonso disse, como é que era, que se calhar o chefe da Aston Martin iria dar-se tão bem quanto os pilotos, qualquer coisa assim do género. Foi uma coisa assim. Chefe de cozinha. Sim, mas para dizer o quê? Que é tão complicado fazer um arranque. Já era complicado antes, não é? Mas agora é ainda mais complicado. Hoje tivemos na sessão de testes um exemplo, ainda por cima estavam a filmar em direto o Audi, o Hülkenberg, encostou ali no final da linha da via das boxes, e então estava a preparar fazer um arranque. E a verdade é que ele deixou o carro ir abaixo no arranque. Ok? Isto é tão dramático, diria assim, que tiveram que alterar todo o teste. Todo o teste. E um procedimento em concreto. E um procedimento, explica lá. Não, estavas aí bem, podes continuar. Não, já estou cansado. Pronto. O procedimento que eles tiveram que alterar foi o procedimento de início de corrida, que neste momento tem que ser diferente porque requer mais tempo de preparação para um arranque, para o piloto. Isso é a proposta. É a proposta. Os pilotos querem mais tempo para se preparar para o arranque. Okay? O que eles fizeram hoje foi, normalmente o que se faz no final dos testes é cada um para na linha no grid de partida, e depois arranca depois arranca outro, etc. O que eles fizeram hoje não. Foi o quê, Choca? O que eles fizeram hoje foi uma coisa completamente inatural. Pronto, normalmente nos testes o que é que eles costumam fazer é param todos na grelha, cada um no seu no final do slot, teste, não é? No final do teste, exatamente. Sim. Portanto, no final do teste, final do dia, seja o que for, param todos na grelha, cada um no seu sítio, e depois um a um vão treinando o arranque. Desta vez, isto está tão mal que eles decidiram fazer um arranque a sério de corrida, com as luzes, e tentaram todos arrancar ao mesmo tempo. Sim. Portanto, isto foi uma alteração que eles tiveram que fazer para ver como é que potencialmente isto poderá correr, porque senão vamos chegar a Melbourne e vai ser uma desgraça. Sim, vai ser uma desgraça e como eu disse, a Ferrari não está preocupada com isso, porque aparentemente eles resolvem esse problema. É uma situação que está já contemplada dentro do plano do motor, mas as outras equipas realmente aparentemente têm esse problema. Pronto, o que pode ser dramático para um início de corrida, não é? Imagina, tipo, lights out, away we go. Mas espera, só um é que partiu. Todos ficaram todos lá, deixaram o carro ir abaixo. Portanto, é uma situação que está a ser revista. Se calhar é assim que a Ferrari vai ser campeã. Ninguém arranca. Por isso é que eles são bem descansadinhos, está tudo a correr bem, na boa. Mas pronto, esse é outro problema relativamente aos novos regulamentos, a estes novos motores. Enfim, vamos ver como é que isto se resolve, mas não sei, não estou muito otimista. Se bem que a Fórmula 1 sempre deu. Sim, a Fórmula 1 sempre deu a volta e sempre resolveu os problemas. Mas é chato, estás a perceber? Em vez de estarmos a falar sobre carros e competição e não sei o quê, estamos a falar sobre regulamentos e todos os problemas que este novo regulamento traz. E é só aborrecer. Mas eu acho que podemos terminar aqui este vídeo, regressando aqui um pouco ao início, que é aquilo que estavas a dizer sobre mudaram tudo, mudaram muita coisa ao mesmo tempo. É bom, é mau, é assim, acarreta desafios. Se tivéssemos tido mais tempo para preparação, mas a verdade é que é um calendário muito extenso, o que significa que o período de inverno, de testes, né? O período de inverno é curto para conseguirmos resolver todos estes problemas, especialmente quando ainda temos à mistura depois estas coisas de compressão e combustíveis. Sim, e depois há outro problema, é que antigamente tinhas uma coisa espetacular, era que podias fazer testes quando querias. Exato. Não é? Agora só tens 3 dias aqui. Repara, esta semana são 3 dias. Semana passada foram 3 dias. Portanto, 6 dias para regulamentos novos. Certo. Choca, 6 dias. Ainda disseram, vamos fazer um shakedown, só para ver como é que estão as coisas. Aí foram 5 dias. Portanto, um carro totalmente novo, regulamentos totalmente novos, tudo novo, tiveram 11 dias. Certo. Tudo bem, há os túneis de vento hoje em dia, há os programas CFD, de computador, CFDs e tudo. Mas não é uma coisa, não. Não é, claro que não. Claro que não. Mas pronto, olha, é o que é, vamos ver os próximos capítulos e para já
É isto. É isto mesmo. Portanto, vocês que nos veem, que nos escutam, por favor, lembrem-se de gostar do vídeo, deixem os vossos comentários aqui na zona de papel higiênico e recomendem este vídeo, partilhem este vídeo, falem deste vídeo, façam qualquer coisa com este vídeo, ponham numa moldura em casa, a correr em loop, nós agradecemos e subscrevam, sigam-nos nas redes sociais, nas vossas plataformas habituais de eleição e em modo podcast também, caso não queiram olhar para as nossas caratonhas feias, nós não nos importamos nada com o assunto. Está tudo ok, está tudo bem, vamos ficar todos bem. Alex, és o maior, meu, és o campeão. Não, tu és o maior. Não, és tu. Força. Até à próxima, Alex. Grande abraço.